O telefone tocou às 3 da manhã e a voz de Sofia cortou o silêncio como uma lâmina. Beatriz, a Mariana teve um acidente na autoestrada e agora os jornais estão a publicar fotos vossas no hospital de mãos dadas. O que é que se passa? Vocês são? A minha respiração parou. No ecrã do telemóvel, a manchete brilhava. Advogada famosa envolvida em acidente com amante secreta, cliente processa por conflito de interesses. Em menos de uma hora, a minha vida, a carreira de Mariana e o apartamento que partilhava com a irmã dela em Lisboa transformaram-se num campo de batalha. Eu, Beatriz Mendes, 31 anos, diretora de marketing numa agência de comunicação, tinha acabado de ver o meu segredo mais profundo exposto ao mundo. E o preço começava agora. Sofia bateu à porta do meu quarto com força, os olhos vermelhos de fúria e confusão. Eu apresentei-vos há 6 meses porque pensei que a Mariana precisava de uma amiga decente depois do divórcio. Não para isto. Ela cuspiu a palavra como se queimasse a língua. Lembrei-me daquele jantar inocente no nosso apartamento em Alfama. Sofia, a minha colega de quarto há 3 anos, sempre a tentar arranjar encontros para a irmã mais velha. A Mariana é demasiado séria, Bia. Tu és divertida, independente. Vocês iam dar-se lindamente. E deu. Mas não da forma que Sofia imaginava. O primeiro olhar de Mariana sobre mim, do outro lado da mesa, não foi de amizade. Foi de reconhecimento. Um reconhecimento perigoso que nenhuma de nós conseguiu ignorar. Agora, no hospital de São José, Mariana estava acordada, o braço engessado e o rosto marcado por cortes. Quando entrei no quarto, ignorando os flashes dos jornalistas lá fora, ela agarrou a minha mão com força. Eles sabem, Beatriz. O condutor do outro carro tirou fotos quando nos beijamos depois do choque. O meu cliente principal, a construtora Almeida, já me processou. Dizem que a minha vida pessoal comprometeu a defesa deles num caso de milhões. A voz dela tremia, mas os olhos, aqueles mesmos olhos que me tinham conquistado, não vacilaram. Temos de decidir agora. Negamos tudo e salvamos as carreiras ou admitimos e perdemos tudo. A escolha era mortal. Negar significava trair o que sentíamos. Admitir significava enfrentar os pais conservadores de Mariana, a minha demissão iminente e uma onda de ódio nas redes que já começava a crescer. Sentei-me na beira da cama, o coração a bater tão forte que doía. Eu não consigo mentir sobre nós, Mariana. Não depois de tudo. Ela fechou os olhos, uma lágrima escapando. Então preparamo-nos para a guerra. Lá fora, os jornalistas gritavam o nosso nome. Dentro de mim, o medo misturava-se com uma estranha coragem. O escândalo acabara de começar e nenhuma de nós sabia se sobreviveríamos. No dia seguinte, o apartamento estava sitiado. Sofia recusava-se a falar comigo, trancada no quarto. O meu chefe enviou uma mensagem curta, reunião de emergência amanhã. Explica-te. Mariana, já em casa contra conselho médico, andava de um lado para o outro na sala, o telemóvel a explodir com chamadas de clientes a cancelarem. A minha carreira de 15 anos por um beijo numa estrada escorregadia. Eu sabia que não era só um beijo. Era meses de olhares roubados, de noites em que ela vinha ao nosso apartamento quando Sofia dormia, de sussurros sobre um futuro que agora parecia impossível. A pressão da opinião pública já pesava, comentários cruéis nas redes, manchetes sensacionalistas. Lesbianismo no mundo jurídico português, o caso que abala Lisboa. Sofia saiu do quarto finalmente, o rosto inchado de chorar. Eu confiava em ti, Bia. E em ti, Mana. Como é que não me contaram? Mariana tentou explicar, mas a voz falhou. Eu intervim, não queríamos magoar ninguém. Aconteceu. Sofia riu com amargura. Aconteceu? Vocês destruíram a família. Os pais vão saber em breve. E o processo da construtora Almeida pode custar a Mariana a licença de advogada. A tensão no ar era tão densa que se podia cortar.
Eu via nos olhos de Mariana o mesmo dilema que me consumia: proteger-me a mim mesma, voltar à vida normal, ou lutar por nós e arriscar tudo. A primeira decisão veio rápida. Vamos enfrentar a imprensa juntas, disse eu. Mariana apertou a minha mão. Mas eu sabia que essa escolha era apenas o início de um inferno. A reunião no meu escritório foi um massacre. O diretor-geral, um homem de 50 anos com laços fortes na alta sociedade lisboeta, mal olhou para mim. Beatriz, a agência não pode associar-se a este tipo de escândalo. Clientes conservadores já estão a cancelar contratos. Tens duas opções: demite-te voluntariamente ou serás despedida por dano à imagem. Senti o chão fugir. 10 anos de carreira, promoções conquistadas com suor, tudo a evaporar por causa de um acidente e de um amor que eu não escolhi esconder. Saí do edifício com a caixa de objetos pessoais, o telemóvel a vibrar com mensagens de apoio misturadas com insultos. Em casa, Mariana esperava-me com o rosto pálido. O juiz do processo de Almeida marcou uma audiência preliminar para a próxima semana. Querem provar que a minha distração emocional afetou o caso. Sentámo-nos na varanda com vista para o Tejo, o vento frio de março bater-nos no rosto. Lembras-te do dia em que a Sofia nos apresentou? Perguntei, tentando encontrar força no passado. Mariana sorriu fracamente. Sim. Eu estava exausta depois de um julgamento longo. Tu entraste na sala com aquele sorriso aberto e eu senti algo que não sentia há anos. O nosso romance crescer em segredo, jantares escondidos em restaurantes discretos do bairro Alto, fins de semana em Sintra onde ninguém nos conhecia, conversas até de madrugada sobre sonhos e medos. Nunca imaginámos que um simples passeio de carro, depois de um jantar tardio, terminasse em choque e exposição. Sofia rompeu na varanda, o jornal na mão. Olhem para isto, irmã da advogada famosa acusa, elas traíram a minha confiança. Como é que eu explico isto aos nossos pais? Mariana levantou-se, a voz firme apesar da dor no braço. Não vamos pedir desculpa pelo que sentimos, Sofia. Mas vamos proteger-te. Diz aos pais que foi um erro meu. Eu intervim, não. Não vamos mentir mais. A discussão subiu de tom. Sofia gritou que eu tinha destruído a família. Mariana chorou pela primeira vez desde o acidente. Eu sentia-me presa entre proteger a mulher que amava e salvar a relação com a minha melhor amiga. Decidi naquele momento, vou fazer uma declaração pública. Assumo tudo. Mariana olhou-me com terror. Isso pode custar-te tudo, Beatriz. Mas eu já tinha escolhido. A coragem tinha um preço e estávamos prestes a pagá-lo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Os pais de Mariana, vindos do Porto, chegaram furiosos. A mãe, uma professora reformada de valores tradicionais, mal me olhou. Tu seduziste minha filha? O pai, engenheiro reformado, exigiu que Mariana terminasse tudo para salvar a carreira. Mariana, pela primeira vez, enfrentou-os: eu amo Beatriz. E não vou desistir. A sala ficou em silêncio. Sofia chorava no canto. Eu via o abismo abrir-se entre nós todas. Ao mesmo tempo, o processo da construtora avançava. O advogado deles argumentava que Mariana, distraída pelo romance, falhara em descobrir uma prova crucial que poderia ter salvo o cliente de uma multa de milhões. A minha demissão oficial chegou por e-mail. Sem emprego, sem rede de segurança, só tinha Mariana e a força que nascera do caos. À noite, sozinhas no quarto, abraçámo-nos em silêncio. Valeu a pena, sussurrou ela. Eu respondi com um beijo na testa. Ainda não sabemos. Mas o medo crescia. As redes sociais explodiam com hashtags escândalo Lesbico Lisboa. Comentários cruéis sobre a nossa aparência, a nossa imoralidade. Um jornal sensacionalista publicou fotos antigas nossas, tiradas às escondidas. A pressão era sufocante. Decidimos contratar um advogado comum. A primeira audiência seria em 5 dias.
Entre a família dividida, a carreira destruída e o ódio público, cada decisão era uma roleta russa. Escolher o silêncio significava sobreviver, mas perder-nos. Escolher a verdade significava arriscar a destruição total. E o relógio não parava. A audiência preliminar no Tribunal Judicial de Lisboa foi um circo. Os jornalistas lutavam o corredor, câmaras a registar cada passo nosso. Mariana, com o braço ainda engessado, entrou de cabeça erguida. Eu seguia-a, a mão tremendo quando segurei a dela por um segundo antes de entrarmos. O advogado da construtora Almeida, um homem arrogante de fato impecável, apresentou as provas, mensagens nossas trocadas na noite do acidente, uma foto borrada do beijo no hospital. A doutora Mariana Silva estava emocionalmente comprometida. Isso afetou o seu julgamento profissional. O juiz ouviu em silêncio. Mariana defendeu-se com voz clara: a minha vida pessoal não invalida 15 anos de dedicação. Mas eu via o medo nos seus olhos. Se perdesse a licença, tudo acabaria. Fora do tribunal, Sofia esperava-nos com os pais. A mãe de Mariana chorava. Filha, pensa na família. Termina isto antes que seja tarde. O pai acrescentou: a tua irmã está destroçada. E tu, Beatriz, devias ter vergonha. As palavras doeram mais que qualquer manchete. Sofia, pela primeira vez, olhou-me com algo parecido com pena. Eu só queria que vocês fossem felizes, mas não assim. Voltei para o apartamento vazio. Sofia tinha-se mudado temporariamente para a casa dos pais. Sozinha, chorei pela primeira vez em dias. O emprego perdido significava contas por pagar, o aluguer em risco. Mariana chegou horas depois, exausta. O juiz adiou a decisão. Mas a pressão aumenta. Abraçámo-nos na cozinha, o mundo lá fora a gritar contra nós. Nessa noite, recebi uma oferta anónima. Um site de notícias propunha-me 10.000 euros por uma entrevista exclusiva contando a verdade sobre o romance. Recusei. Mariana, ao saber, sorriu orgulhosa. Estás a escolher-nos. Mas a coragem tinha consequências imediatas. O meu antigo chefe enviou uma carta de recomendação negativa para potenciais empregadores. A família de Mariana cortou o apoio financeiro que davam à filha. Até decidires o que realmente queres, disse o pai ao telefone. A pressão social intensificava-se, amigos comuns tomavam partido, alguns a apoiarem-nos discretamente, a maioria a afastarem-se. Um vizinho do prédio deixou um bilhete na porta: homossexuais não são bem-vindos aqui. Decidimos contra-atacar. Mariana marcou uma conferência de imprensa para o dia seguinte. Vamos dizer a verdade, Beatriz. Sem desculpas. Eu concordei, mas o pânico crescia. E se perdêssemos tudo? A noite foi longa. Conversámos sobre o futuro que sonhávamos antes do acidente. Uma casa pequena em Cascais, viagens, uma vida sem medo. Agora, parecia um sonho distante. De manhã, diante das câmaras, Mariana falou primeiro: eu amo Beatriz. O nosso amor não comprometeu o meu trabalho. Eu segurei a mão dela publicamente pela primeira vez. Os flashes explodiram. Em casa, o telefone não parava. Mensagens de apoio misturavam-se com ameaças. Mas o mais duro veio de Sofia, uma mensagem curta. Vocês escolheram um caminho. Eu escolho a família. O corte doía. A crise familiar era agora oficial. E o tribunal marcara a audiência decisiva para dentro de 2 semanas. A audiência decisiva aproximava-se como uma tempestade. Mariana passava noites em branco a rever documentos, o braço ainda a doer. Eu, desempregada, tentava freelance de casa, mas os clientes recusavam ao reconhecer o meu nome. O escândalo precede-te, disse um potencial parceiro por e-mail. A solidariedade chegou de onde menos esperávamos. Um grupo de advogadas lésbicas de Lisboa ofereceu apoio jurídico gratuito. Mas a família permanecia dividida. Os pais de Mariana exigiram uma reunião. No Porto, sentámo-nos à mesa da sala de jantar que eu nunca imaginara visitar assim.
Se continuarem, deserdamos-te, disse o pai friamente. Mariana respondeu, então perco-vos. Mas não perco a Beatriz. A mãe saiu da sala a chorar. Sofia, presente, não disse uma palavra. O silêncio dela era pior que gritos. De volta a Lisboa, outra bomba. A construtora Almeida aumentou a indemnização pedida para €500.000, alegando danos morais e financeiros. O advogado deles vazou para a imprensa que Mariana usara o telemóvel profissional para mensagens minhas durante reuniões. Mentira, mas o dano estava feito. A Ordem dos Advogados abriu um processo disciplinar. Pode perder a licença por conduta incompatível, avisou o nosso advogado. Cada decisão pesava como chumbo. Negar as mensagens significava mentir sob juramento. Admiti-las significava reforçar o caso contra nós. Mariana olhou-me uma noite. Se eu perder a carreira, tu ficas comigo? Respondi sem hesitar, sempre. Mas a dúvida corroía-me. E se o amor não bastasse para reconstruir 2 vidas destruídas? A imprensa não dava tréguas. Um programa de televisão convidou-nos para contar a nossa história. Recusámos, mas isso gerou mais ódio. Covardes. Sofia publicou um post nas redes, ambíguo mas devastador. A verdade às vezes divide famílias. Os comentários explodiram contra nós. Eu perdi o sono, imaginando o pior. Mariana, mais forte, planeava o depoimento. Vamos mostrar que o amor não torna ninguém menos profissional. A tensão no apartamento era palpável. Discussões pequenas tornavam-se grandes. Quem pagaria o aluguer, quem falaria com os jornalistas à porta. Uma noite, gritei, talvez fosse melhor termos ficado em silêncio. Mariana chorou. Então teríamos perdido-nos antes mesmo de começar. O arrependimento veio imediato. Abraçámo-nos, prometendo aguentar. A véspera da audiência foi o ponto mais baixo. Recebi uma chamada do meu antigo chefe. Se negares o romance publicamente, talvez possamos reconsiderar a tua demissão. A tentação foi enorme. Dinheiro, estabilidade, paz. Mariana viu a hesitação nos meus olhos. A escolha é tua, Beatriz. Eu não te condeno. Passei a noite em claro, a pesar o futuro. Proteger-me ou proteger-nos. De manhã, decidi, vou ao tribunal contigo. Sem mentiras. Mariana beijou-me com lágrimas. A coragem custava caro, mas o silêncio custaria mais. Entramos no tribunal de mãos dadas, ignorando os flashes. O juiz chamou Mariana primeiro. O coração batia-me no peito. O verdito aproximava-se, e com ele, o destino das nossas vidas. O juiz leu a decisão com voz neutra. A construtora Almeida perdia o processo principal, as provas contra Mariana eram insuficientes. Mas o processo disciplinar da Ordem dos Advogados continuava. A conduta pessoal não invalida o trabalho, mas deve ser avaliada. Alívio parcial. Mariana saiu do tribunal com a cabeça erguida, mas eu via o cansaço nos seus ombros. Fora, Sofia esperava-nos, sozinha. Os pais não vieram. Mas eu queria ver. O abraço entre as irmãs foi longo. Sofia olhou-me, talvez eu tenha sido dura demais. Não era perdão completo, mas era um começo. A família começava a rachar a favor da verdade. No entanto, a guerra não terminara. A minha situação profissional piorava. Candidaturas rejeitadas uma atrás da outra. Imagem pública comprometida, diziam. Mariana perdeu 3 clientes importantes que preferiram evitar controvérsias. Vivíamos com poupanças que diminuíam rapidamente. Uma noite, discutimos seriamente o futuro. Podemos mudar para o Porto, recomeçar longe da pressão, sugeri. Mariana recusou, fugir seria admitir derrota. A coragem dela inspirava-me, mas o medo do amanhã pesava.
Os jornais continuavam. Uma revista publicou uma reportagem exclusiva com fotos antigas nossas, distorcendo factos. O ódio online intensificava-se. Recebemos ameaças anônimas. Mudámos a fechadura da porta. Uma nova crise surgiu. O senhorio do prédio, pressionado por vizinhos, enviou uma carta de despejo por perturbação da ordem. Tínhamos 30 dias. A pressão social tornava-se física. Decidimos lutar também aqui. Contactámos uma associação de direitos LGBT que nos ajudou a contestar. Mas o custo emocional era alto. Mariana, sempre mais forte, começou a ter ataques de ansiedade. Eu segurava-a nas noites em que acordava a chorar. Vale a pena? Perguntava ela. Eu respondia sempre a mesma coisa: tu vales. O nosso amor, testado ao limite, tornava-se mais profundo. Mas a realidade cobrava o preço. Sofia reconciliou-se lentamente. Visitou-nos uma tarde, trazendo comida caseira. Os pais ainda não aceitam, mas eu estou a tentar. Conversámos horas. Ela admitiu ter tentado arranjar Mariana comigo por achar que éramos boas influências uma para a outra, sem imaginar o resto. O riso nervoso que partilhámos foi o primeiro em semanas. A família não estava perdida. Mas o tribunal disciplinar marcara a data final. Dentro de 10 dias, decidiriam o futuro profissional de Mariana. Cada hora era contada. Decidimos preparar um depoimento conjunto, assumindo o amor abertamente. O risco era total. Se perdêssemos, Mariana perdia a licença. Eu perderia a última âncora de estabilidade. Mas o silêncio já não era opção. O dia da decisão da Ordem dos Advogados chegou nublado. Entramos na sala austera de mãos dadas, o coração acelerado. O presidente do conselho leu o verdito. Mariana mantinha a licença com uma advertência formal. O amor não é crime. A ética profissional prevalece. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Fora, jornalistas aplaudiram. A opinião pública virara a nosso favor após a conferência de imprensa. Sofia esperava com os pais. O pai de Mariana estendeu a mão. Demoramos, mas orgulhamo-nos de ti. A mãe abraçou-nos às duas. A reconciliação era frágil, mas real. Sofia sorriu. Vocês são mais fortes do que eu pensava. Meses depois, a vida recomeçava. Encontrei emprego numa agência pequena que valorizava a autenticidade. Mariana reconquistou clientes, agora com maior respeito. Mudámo-nos para uma casa em Cascais, longe do caos. O apartamento em Alfama ficou para Sofia, símbolo de um novo capítulo. O escândalo ensinara-nos o preço do silêncio e o valor da coragem. A família unia-se aos poucos. O amor, testado pelo fogo, saíra mais forte. Mas as cicatrizes permaneciam, noites de insônia, olhares de estranhos, a consciência de que o mundo nem sempre perdoa. Sentadas na praia ao pôr-do-sol, Mariana segurou a minha mão. Obrigada por não desistires. Eu sorri. Obrigada por me mostrares que vale a pena. O mar calmo refletia o nosso futuro. No entanto, a pergunta que fica é: o silêncio salva ou destrói? Verdadeiro ou falso?